Bem-vindos ao Conversas Ativo. Temos para si mais um novo episódio sobre sustentabilidade, com uma convidada muito especial que se juntou recentemente a nós na nossa caminhada proativa pela sustentabilidade, a Joana Guerra Tadeu, que é ativista pela justiça social e climática. O programa de hoje é powered by Seguro de Viagem On-Off. Joana Guerra Tadeu, no seu blog e na sua conta de Instagram, cria conteúdos de ativismo e literacia sustentável que promovem a reflexão sobre os vários temas, desde a igualdade de género à poupança de água, sempre com um toque de humor, ao qual já habituou todos os seus fiéis seguidores. Recentemente tornou-se nossa parceira e dá a cara à nossa rubrica Minuto Proativo. Olá, Joana, muito bem-vinda. Olá, Elsa. Finalmente assim, cara frente a cara. a frente. Isto É de Covid, a gente começa uma parceria e nem nos vemos. É verdade. Mas tem-se conseguido fazer já coisas muito interessantes, mesmo sem estarmos fisicamente juntas. Olha, em primeiro lugar, e para quem ainda não te conhece, fala-me um bocadinho sobre a Joana Guerra Tadeu e como é que chegaste até aqui. Eu estudei comunicação, jornalismo, fui jornalista em vários sítios, na Bola. Também estive na Sábado, fiz vários trabalhos como freelancer e fui também jornalista na RTP durante um ano. Portanto, fui fazendo várias coisas nessa área. Mas tudo isso também te ajudou aqui a desenvolver alguns skills que agora te são muito úteis. Sim, aliás, eu sempre que eu faço, tu falaste em humor, quando faço humor não estou preocupada propriamente com o rigor científico da coisa, se bem que se houver um dado científico ele é rigoroso e há uma fonte por trás. Claro. Mas todos os conteúdos que eu faço que são informativos e claramente informativos, eu escrevo sempre usando os princípios jornalísticos e até o código deontológico. Procuro fontes contraditórias, faço sempre isso. E eu diria que o meu sonho profissional é poder fazer só isso, ou seja, só trabalhar a sustentabilidade e sempre de acordo com critérios jornalísticos. Não sei se algum dia o farei, mas acho que é assim o que eu gosto mais de desenvolver e é isso que eu faço no programa de rádio, que é o desafio profissional que eu tenho agora mais regular, que é semanal, não é? Depois como aquilo é um espaço de autor, tenho espaço para também dar algumas opiniões e mistura-se um bocadinho as coisas. Essa liberdade criativa também não me desagrada, portanto estou aqui um bocadinho, olha, não sei, Elsa, estou aqui um bocadinho, faço um bocadinho de tudo e vou gerindo. Depois sou muito chata, como tu sabes, tivemos muitas reuniões antes de sermos parceiros. Sou muito chata com as marcas com quem trabalho, com as empresas com quem trabalho. Mas esse rigor também para ti é muito importante, não é? Também dás a cara por algumas causas e, portanto, para ti também é importante que existe esse rigor nesse estudo. Sim, para mim é fundamental que eu me sinta confortável eticamente a trabalhar com as empresas que trabalho, porque muito do trabalho que eu faço é levantar problemas em empresas, não é? Claro. E é ralhar com as empresas e a dizer às pessoas, atenção que esta empresa anda a nos enganar, ou esta empresa ou esta marca está a comunicar isto e a fazer aquilo e as coisas não casam. Até no teatro. Verdade. Portanto, é preciso ter muito cuidado e sou muito chata e recuso muitas oportunidades por causa disso. Vocês viram, não é? Logo ao primeiro contacto enviei-vos 20 e tal perguntas. E também, lá está, para as empresas que querem ser transparentes nas suas políticas sustentáveis, também é importante perceber que desse lado há esse rigor, não é? Aliás, Elsa, tenho-te a dizer que esse primeiro e-mail que eu mando com as perguntas, eu percebo logo se vale a pena ou não insistir de acordo com a resposta que me dão. Porque há empresas como vocês que tentam logo responder a algumas e marcam uma reunião para responder a outras e mandam-me documentos e há ali um esforço e há de facto um interesse em, ok, esta pessoa só quer trabalhar connosco de acordo com alguns critérios, vamos mostrar que estamos disponíveis para mostrar o que é que estamos a fazer bem, o que é que estamos a fazer menos bem, no que é que estamos a trabalhar e tentar chegar a um acordo. E há empresas que simplesmente respondem a esses e-mails com nós não temos esta informação para partilhar. Não vale a pena, acabou a conversa ali, não é? Claro. Há empresas que nem respondem. Há empresas que nem sequer... Eu peço um relatório de sustentabilidade ou qual é a vossa política de sustentabilidade, uma coisa tão simples como isto, e nunca mais me dizem nada. E eu isso pergunto, que departamento de marketing? Tu és do departamento de marketing, sim. Portanto, eu penso, mas que departamento de marketing é este que me veio contactar sem perceber que no mínimo eu ia perguntar qual é a vossa política de sustentabilidade? Portanto, são departamentos de marketing um bocadinho menos bons que o vosso, diria. Mas porque acho que é preciso ter esse... cada vez há mais isto, há empresas que querem, empresas e pessoas também que querem parecer sustentáveis. Claro que sim, é uma tendência, tu tens do marketing, sabes melhor que eu, é uma tendência já de há alguns anos para cá, esta questão do consumidor
não querer sentir culpa, não é? Em relação ao consumo, ao nível da sustentabilidade, tanto o impacto social como o impacto ambiental. E é muito mais fácil fingir que se faz bem do que fazer bem. Fazer bem é muito difícil, é um desafio gigante, e é por isso que eu sei, o Active Bank, quer dizer, vamos ser honestos, o Active Bank não é perfeito do ponto de vista da sustentabilidade, e eu disse, para mim isto é claro, e para vocês também, não é? E há montes de coisas para trabalhar, mas o facto de haver transparência foi para mim suficiente para aceitar trabalhar de querer melhorar, não é? De ser honesto em relação a isto, e eu poder dizer isto numa entrevista contigo, e isto poder passar nos vossos meios digitais, e não ser cortado e não ser censurado. Agora, há empresas que de facto, quer dizer, têm no prime time da televisão anúncios a dizer que são sustentáveis, quer dizer, só me apetece dar-lhes um par de estalos, se eu pudesse dar um par de estalos, um logotipo, se fosse uma coisa que dava para fazer. Mas sim, há uma tendência de marketing. Havendo uma tendência de marketing, o primeiro departamento das empresas a trabalhar a tendência vai ser o marketing, não vão ser as operações, não vão ser os processos, não vão ser os shareholders, vai ser o marketing. Portanto, vai haver muita asneira, ou seja, daquilo que é da história, da narrativa que é contada, não casar depois com os processos e as operações. Claro. Agora já se começa a ver os departamentos de sustentabilidade a saírem, a serem independentes, ou estarem com o departamento de responsabilidade social, ou estarem no compliance, já há diferenças. Sim, e nisso as ações da União Europeia e das Nações Unidas vieram melhorar muito, porque fizeram os investidores deixarem de olhar para a sustentabilidade como um risco por simplesmente reputacional, que era o que ele era, não é? Que era, se as pessoas descobrem que nós andamos a sujar o rio, vão ficar um bocado chateadas e durante um ano a gente baixa as vendas. Depois passa, porque as pessoas esquecem-se, não é? Claro. E portanto resolvia-se com o marketing, não é? Sim, mas agora as metas umas relações públicas, fazia-se ali uns truques, não é? Eu gosto sempre de contar quando estou a explicar as origens do greenwashing e esta questão de deixar de ser risco reputacional para passar a ser risco operacional, porque estavas a dizer, há metas, há de facto riscos grandes de ficarmos sem recursos para continuar a produzir o que produzimos, há riscos do ponto de vista de fiscalidade, não é? É caro, emite carbono, há um mercado de carbono, portanto isto deixa de ser reputacional e passa a ser operacional. Portanto, obviamente os shareholders começam a dizer à empresa, olha, vocês comecem lá a ter isto em conta porque a gente não quer gastar dinheiro nisto. Claro. Pois, e isso é fundamental. Obriga, claro. Isso é fundamental. Do ponto de vista legal também, começa a haver muitos riscos legais ligados à sustentabilidade e ao impacto social. Pronto, portanto isto tudo está tudo ligado. Um exemplo que eu gosto sempre de falar, quando falo de greenwashing e do risco operacional, risco reputacional, é perguntar às pessoas, quando estou em palestras e assim, se sabem de onde é que veio a ideia de nós medirmos a nossa pegada ecológica individual. Sabes quem é que inventou? Não. Foi a BP, que é uma petrolífera. Pois. Porque depois de um acidente que houve com um petroleiro deles no mar em 2004, acho eu, don't quote me on that, vão ver à net, eles precisavam de mudar a conversa, e a maneira de mudarem a conversa foi criarem uma calculadora da pegada ambiental do indivíduo. Antigamente só se mediam as pegadas ambientais das indústrias, claro. Algumas empresas faziam, em indústrias muito específicas. Foi uma petrolífera que disse, agora olhem lá para o vosso umbigo, preocupem-se lá com o que é que vocês andam a fazer em vossa casa, e a gente continua aqui a deitar petróleo para o mar. E a fazer questões colonialistas e extrativistas por todo o mundo, e vai que dá. Portanto, lá está. Isto foi um truque de PR, não é? De relações públicas para mudar a conversa. Exato. Mas isto era suposto estar a falar sobre mim. Não, mas isto no fundo acaba por ser tu respiras isto, não é? É um bocadinho. E, sim. Dentro daquilo que tu fazes, quais são assim as tuas inspirações? As minhas inspirações passam muito pela atualidade, por ler notícias, ver o que é que está a passar na televisão. Por exemplo, há 2 dias passou no primeiro jornal da SIC, lamento, estou mesmo a dizer onde é que foi. Também é só irem ver ao meu Instagram, porque eu vou denunciar. Passou uma reportagem sobre... O objetivo da reportagem acho que era falar do dia da sobrecarga da Terra, que é o dia em que nós gastamos os recursos que a Terra consegue providenciar e renovar num ano, e o lixo que ela consegue absorver e tratar durante um ano, que vai ser agora em julho. Em Portugal já foi, portanto eles estavam aqui a fazer um ponto entre a data de Portugal e a data do mundo, não é? E acho que era esse o objetivo da reportagem. O problema passam a reportagem inteira a dizer que nós somos pessoas a mais no planeta. E isto é uma falácia. Nós não somos pessoas a mais no planeta. Nós produzimos 3 vezes a quantidade de comida necessária para alimentar os 821 milhões de pessoas que têm fome no mundo. Não está a ser distribuído.
Nós temos um enorme problema de desigualdade e de extrativismo, de exploração dos recursos dos mais pobres pelos mais ricos e de muito fraca distribuição e muito injusta distribuição dos recursos. Mas não somos pessoas a mais. O planeta aguenta com mais do dobro de nós. Claro. O que não aguenta são as pessoas, as próprias pessoas, porque nós somos profundamente injustos uns com os outros. E há uma desigualdade na distribuição destes recursos abismal. E o fosso é cada vez maior. A diferença entre os mais ricos e os mais pobres é cada vez maior. Pronto, e isto é uma coisa que me incomoda muito. Portanto, isto é uma coisa, eu vi a reportagem e imediatamente pensei, não, isto vai já para o meu Instagram, vou já arranjar uma maneira. Ainda não fiz, está de sair nos próximos dias, portanto, quando esta conversa sair, já há de ter saído. Porque de facto é uma coisa que me incomoda. Quando eu vejo notícias mal... ou seja, ali não havia a notícia está certa, mas a reportagem tinha informação errada, não é? Claro. E é perigoso. E tu achas que é importante... tu, que já tens aqui alguns seguidores, que além de teres alguns seguidores, já há pessoas que têm um bocadinho como referência. Eu lembro-me quando tive aqui o Tiago tinha dito que aceitou o convite porque por acaso tinha falado contigo e ficou com uma boa opinião, portanto já há quem te ouça e quem te tenha como referência, portanto achas que esse teu papel pode mudar algumas mentalidades da ativista? Acho, senão não fazia, não é? Agora, não tenho pretensões nenhumas de estar a mudar o mundo. Claro. Isso seria infantil da minha parte. Sim, mas por exemplo, quem não conhece a tua rubrica é a ambientalista imperfeita, não é? E este nome, antes de mais parabéns, que eu acho que é um nome perfeito. Obrigada. E isto eu acho que tira aqui um bocadinho o peso de muitas pessoas que acham que se não forem completamente perfeitas dentro do seu ativismo, se calhar não vale a pena. Se calhar vale a pena. Eu acho que tu no fundo transmites isto de uma forma também muito transparente, que não tem que ser perfeito, mas há que fazer. E não é só isso, eu acho que há outra parte muito importante nesta ideia de imperfeição, que é a culpa não é tua, a culpa não é do indivíduo. E a responsabilidade não está no indivíduo. Nós todos temos o dever moral, na minha opinião, e é isso que eu transmito, de fazer alguma coisa, dar o nosso melhor, de nos desafiarmos. E quando o desafio que nós colocamos a nós mesmos, imagina, eu, por exemplo, um dos grandes desafios que eu coloquei em mim mesma e que continua a ser um desafio para mim, é a questão de ir levar e buscar a minha filha à escola de bicicleta. Porque eu de carro demoro 7 minutos e de bicicleta demoro meia hora, não é? Portanto, é bem diferente. Claro. E do ponto de vista da organização e tudo mais, é completamente diferente. Quando este desafio deixa de ser um desafio, então eu posso me desafiar a fazer outra coisa. E eu tenho esse dever moral e tenho essa responsabilidade enquanto cidadã de me ir desafiando, de ir melhorando a maneira como eu, no dia-a-dia, lido com os outros, com os meus impactos no mundo, etc, etc. Mas a maior fatia da responsabilidade, o maior poder e a maior potencialidade de mudança está naquilo que são as organizações. Portanto, o mais importante não é eu ir sempre de bicicleta, não é eu nunca comer carne, é eu estar ligado a organizações que consigam multiplicar essa minha vontade de fazer as coisas bem, e é aquilo que é a minha voz política, a minha participação política, que faça com que os políticos mudem coisas. E by the way, tivemos agora uma grande vitória aqui em Lisboa, a ciclovia de Almirante Reis fica, e eu fartei-me de refilar com aquilo, inclusivamente gritei ao Carlos Moedas no Tivoli, e os meus amigos gozaram muito comigo, incluindo o Tiago ficou cheio de vergonha, porque o Tiago estava ao meu lado, assim, está calada, que vergonha. Que tal simplificar a sua casa? Como? Pondo em prática o verbo destralhar. Sabemos que acumular coisas é uma realidade, ou porque estamos emocionalmente ligados aos objetos, ou porque não temos coragem de começar o processo de seleção e desapego. Não precisa de deitar tudo fora, pode e deve reutilizá-los e promover a economia circular. Siga estas dicas. Opte por coisas que pode ter em formato digital. É a solução mais amiga do ambiente e da arrumação. Roupas, sapatos, livros, brinquedos podem ser colocados à venda numa app de e-commerce em segunda mão. Se acumula muitos equipamentos eletrónicos velhos, pode sempre vendê-los para peças. Existem sites onde pode fazê-lo. Reinvente. Que tal fazer um brinquedo para os mais novos ou uma nova roupa da velha? Veja alguns do-it-yourself, por exemplo, e vai surpreender-se com as transformações e reinvenções que pode fazer em sua casa, especialmente ao nível da decoração. ActiveBank simplifica. O que esta imperfeição tem a ver com isso é
mais vale tu fazes as coisas um bocadinho imperfeitas no teu dia-a-dia, mas depois lês as notícias, votares, assinares as petições, ires à junta de freguesia, à reunião da Assembleia da Junta de Freguesia ou à da Câmara Municipal, expressares a tua opinião e expressares aquilo que realmente tu conheces e que pode ser mudado e para melhor nos sítios onde tu vives, no teu quilómetro quadrado, como se costuma dizer. Mas de vez em quando comes carne. E então? E se calhar usas o carro para o trabalho, porque não tens outra maneira de chegar ao teu trabalho a horas e de teres um bom equilíbrio vida-trabalho. Eu acho que essa é a parte mais importante da questão da imperfeição. E depois também importante é não deixarmos que dar-nos autorização para ser imperfeitos nos dê autorização para não fazer nenhum. Claro. Não é? Que são coisas diferentes. Portanto, foi daí que veio. Claro. E ainda assim, com essa tua tolerância, que eu acho que é bastante favorável enquanto influenciadora, tens momentos de grande frustração quando percebes que as coisas realmente avançam mais lentas do que deveriam avançar? Eu tenho grandes momentos de frustração com figuras políticas e empresas. Com pessoas, não. Com cidadãos, não. Não me chateia nada, imagina, ir à casa de um amigo e perceber que ele não recicla. Vou chateá-lo. Mas não é uma coisa, não vou cortar relações por causa disso. Nem é uma coisa que me faça sentir frustrada. Porque eu sei porque é que as pessoas não reciclam. E eu compreendo. E é muito fácil para mim ter empatia com uma pessoa que tem o mesmo nível de poder e de informação e de acesso. Quando eu digo o mesmo, pode haver diferenças, obviamente, que eu, não é? O que me perturba é um CEO fingir que não sabe o que é greenwashing. O que me perturba é um presidente da Câmara Municipal de uma cidade que foi capital verde europeia há 2 anos querer tirar ciclovias sem ter uma solução. Esse tipo de coisa deixa-me frustrada, porque acho que é um nível de acesso, de poder e de responsabilidade em que isto não é perdoável. E isso sim, deixa-me frustrada, mas também me faz ir para a rua e gritar, que é o que é preciso. Portanto, ao mesmo tempo também é o meu combustível, portanto há aqui um equilíbrio. Depois há momentos de rebentar a bolha, que é, depois estou na minha bolha, não é? Os meus amigos, já falámos do Tiago 50 vezes, que é quase vegano, não é? Faz compostagem, tem a horta em casa e não sei o quê. Os meus amigos estão nesta bolhinha, não é? Uma bolhinha perfeita de pessoas preocupadas com o ambiente e com muita consciência de classe e depois, de repente, chega a uma escola e digo, tenho 150 alunos à minha frente e digo, quem é que aqui não recicla? E toda a gente põe a mão no ar. E, pois é, a maior parte das pessoas neste país não recicla. Pois é, ok, volta à terra. Exato. Isto não é frustrante, isto não pode ser frustrante. Se isto fosse frustrante, eu não fazia o meu trabalho. Claro. Às vezes é surpreendente, porque às vezes eu já estou na bolha, deixo-me ficar na bolha muito tempo e depois estas coisas é tipo, rebenta a bolha. Tu que tens uma filha pequena, sentes que as crianças já estão naturalmente mais preocupadas já têm mais estas preocupações ambientais e mesmo sociais do que se calhar tu tinhas quando tinhas a idade dela? Não, e acho que é uma falácia que nós dizemos, crescidos, dizemos uns aos outros para ver se nos custa menos. Acho que não, acho que naturalmente de todo, a menos que as crianças nasçam dentro de uma família que tem essas preocupações ambientais ou que tem um gosto especial de ir para a natureza e então eles criam essa relação com a natureza, não é? Porque a minha filha, obviamente por ser minha e do pai dela, o pai dela leva a escalar, quer dizer, ela sim, vai para a falésia, vai para a floresta, vai para a montanha, desde que nasceu, portanto ela vai para a praia, essas coisas, tem uma relação com a natureza, tem um avô com uma quinta, com animais, com ovelhas, com cavalos, com cabras, com cães e gatos, teve sempre cães em casa, tem um herbário, tem um livrinho onde ela registra todos os insetos que vê e fica furiosa quando vê um inseto e não temos o livro, depois quando chegamos a casa temos que pôr este inseto, não sei o quê, toda uma coisa. Portanto, ela obviamente tem uma ligação logo, quando tu dizes a uma criança destas, isto faz mal aos animais, é um clique instantâneo, ou isto polui a água, o clique também é instantâneo, mas tu dizes a uma criança que vive num contexto urbano e que não tem este tipo de ligações à natureza, isto faz mal à água, e então? Claro. Tens que estar a explicar e não sei o quê, tal como um adulto. Claro. Não acho nada que seja uma coisa natural. O que há muitos programas de educação, felizmente, para as escolas. A escola da minha filha é uma escola azul, que são os protetores do oceano, portanto têm atividades sobre os plásticos no mar, têm na sarjeta desenhado o mar começa aqui, porque eles assim percebem que se nós pomos lixo no chão ele vai para a sarjeta, depois pode ir parar ao mar.
E isso tudo, claro que é fundamental. Aliás, eu acho que a minha filha tem muito mais consciência ambiental propriamente dos problemas do ambiente, das alterações climáticas e da poluição por causa da escola do que por minha causa, porque eu não passo a vida a chatear a minha filha. A minha filha educa pelo exemplo, não é? Ela faz as coisas lá em casa, para ela reciclar a separação do lixo é normal, tipo, nunca fez de outra maneira, desligar as torneiras é normal, nunca fez de outra maneira, portanto. Mas, por exemplo, a minha filha é altamente consumista. A minha filha, se pudesse comprar roupa nova todos os dias, comprava roupa nova todos os dias. E foi muito engraçado. Ainda hoje de manhã, eu fui buscá-la à casa da avó e ela disse assim: mãe, podes dizer à avó, podes explicar à avó que não podemos comprar tantas coisas. Aquilo que tu me explicaste, é que eu não sei explicar muito bem. E filha, a mãe já explicou à avó muitas vezes, a avó é que não lhe apetece perceber. Mas tens que explicar. Porque ela me dizia assim: mãe, porquê é que não gostas que a avó me compre coisas? Porque sempre que a avó lhe compra coisas, eu faço uma cara, não é? Tipo, pronto, mais uma coisa, faço assim um comentário. E eu, filha, não é que eu não gosto que ela te ofereça coisas, mas é que quando nós compramos coisas, estamos a consumir muitos recursos ao planeta e estamos a produzir mais lixo, que depois vai poluir o planeta. E ela, tens que explicar à avó. Filha, eu já expliquei à avó muitas vezes. Eu conheço a avó há muitos anos. Sim, mas se calhar lá está para ela não faz sentido teres dito tantas vezes e a avó ainda não ter percebido, não é? Pronto, lá está. Mas olha, lá está, eu tento não ficar frustrada e aceito, claro. Vou aceitando, vou criticando, vou aceitando, às vezes devolvo as coisas quando tenho os talões. De facto, é preciso termos esta consciência de que tudo o que nós compramos tem um impacto enorme. É a água que estamos a comprar, que estamos a gastar, é a eletricidade, é os transportes, é as condições de trabalho das pessoas que produziram, é o lixo que ele vai produzir a seguir. E nós temos de ter consciência disto. E eu vou dizendo à Aurora, tanto que ela me perguntou isto, não é? Mas e depois o que é que eu explico aos crescidos? Porque eu não sei muito bem explicar. E eu, filha, pois é um bocado difícil. É complexo. E a gente explica muitas vezes e os crescidos continuam a fingir que não percebem. Claro. Há quase que aqui uma tendência de só se ouvir a parte que se consegue cumprir. Lá está em questão da imperfeição. Mas não é assim tão difícil. Isto também é uma coisa que às vezes digo, é que se não sabes o que é que has de fazer, não faças nada. Para de comprar. Claro. Para. Isto é fácil. Ficas com dinheiro em carteira, não vais à loja, não usas os transportes, nem o carro, nem não sei o que para ir à loja. Para de ver publicidade. Não faças nada. Vejam publicidade do Ativo. Lembras-te no Bambi, a mãe do tambor dizia: se não tens nada simpático para dizer, então não digas nada. Eu dizia, se não sabes o que é que vais fazer pelo ambiente, não faças nada. Para. Exato. Não andes de carro, não vás às compras. Para. Faz os mínimos. Olha, e que dicas, além do exemplo, que eu acho que acaba por ser, se calhar, a melhor dica que acabaste de dar aos pais das crianças, que outras dicas é que tu achas que podes dar, tu que tens uma filha? Para pais e famílias? Sim. Dar o exemplo é fundamental, porque nós sabemos isto também, porque já fomos filhos, quer dizer, ainda somos, mas já fomos crianças, que é, quando as pessoas quando nos dizem faz o que eu digo, não faças o que eu faço, a gente ri-se, não é? E temos sempre argumento para ir contra. Portanto, dar o exemplo é absolutamente fundamental. Depois é ter conversas, e as conversas são difíceis, são profundas e complicadas. E algumas são muito desconfortáveis. Falar sobre racismo é super desconfortável, mas tem que se falar. Claro. E o ambiente é a mesma coisa. Tudo o que é ambiente e sustentabilidade tem estas ramificações todas, tem a ver com desigualdade, tem a ver com imaginar uma cadeia de produção e de valor de um produto que nós nem conseguimos bem entender. Não é? Aquela coisa de uma t-shirt, são 2.000 e tal litros de água, são 2 kg de algodão, são não sei quantos quilómetros, são 30.000 quilómetros de viagens, são não sei quantos processos de transformação, não sei quantos trabalhadores. Como é que só custou 5 euros? E depois ficar a pensar nisto, claro. E tentar responder e tentar perceber o que é que isto significa. E isto são conversas que se pode ter, obviamente, à mesa do jantar, portanto, conversem muito. E, se puderem, trabalhem menos. Que é uma coisa que as pessoas ficam assim, o quê? Trabalhem menos. Nós trabalhamos demais e isso faz parte dos mecanismos do sistema que nos está a fazer destruir o planeta, que é quanto mais tempo nós trabalharmos, mais produzimos, não é? Em termos de economia, e mais alimentamos o sistema capitalista e mais ele se desenvolve da maneira que já está desenvolvido, que é, obviamente, insustentável para o planeta e para as pessoas. E quanto mais trabalhamos, menos tempo temos para discutir estas coisas, para questionarmos estas coisas e para mudarmos as nossas opiniões e percebermos melhor determinadas coisas. Portanto, se puderem trabalhar menos, trabalhem muito menos, porque nós, em média, trabalhamos demais. E se eu puder dar uma dica só às pessoas, trabalhem menos. Tenham mais tempo, aborreçam-se, entediem-se, que é para terem tempo para pensar sobre as coisas e para serem criativos nas soluções.
e para passarem mais tempo com os vossos filhos a conversar sobre estas coisas. Porque ter casas... Eu, por exemplo, não teria tido esta conversa com um amigo meu. Nós trabalhamos imenso. Eu estou para aqui a falar de trabalho imenso. Ainda por cima, desde que me dediquei exclusivamente ao ativismo, eu parece que não consigo fazer nada que não tenha ligação mesmo. O meu lazer... Vou ao teatro ver uma peça sobre ambiente. Vou ao cinema ver uma peça sobre vacas. Um filme sobre vacas. Vou a um concerto, porque é um concerto que é ecológico, porque não sei o quê. Estou sempre, tipo, parece que não consigo... Vou de férias, vou a um eco-resort e não sei o quê, e tento fazer parceria e não. Tipo, estou sempre... É assim um bocadinho doente. Portanto, contra mim falo. Mas outro dia estava a falar com um amigo meu e estava-lhe a dizer: nós trabalhamos imenso para ganhar imenso dinheiro e de construir esta ideia de sucesso e do que é ser bem-sucedido, mas depois temos casas que não conseguimos limpar e cuidar, temos que contratar alguém para fazer porque não temos tempo. Temos filhos, não temos tempo para cuidar e passar tempo, então temos que contratar alguém para tomar conta deles porque nós estamos a trabalhar. Então nós compramos a casa e temos filhos para quê? Não é assim? Eu quero uma casa... a mais acabamos por gastar com isso, não é? Sim, eu quero uma casa para desfrutar dela, eu quero uma filha para estar com ela e não é? para a conhecer, claro. E para nos conhecermos as duas e desenvolvermos uma relação. Mas é muito fácil cair nesta roda, não é? Que claro. Nós todos... Que é o status quo. E ir contra o status quo é absolutamente... é muito desafiante, é difícil e para a maior parte das pessoas será impossível e compreendo isso perfeitamente. Mas se não for impossível para 2 ou 3 já é bom. Claro. E se tu tivesses assim só um tempo de antena para transmitires uma mensagem ao mundo, qual seria? Parem. Achas que é mesmo isso? Achas que é muito importante isso? Acho que a pandemia provou isso, não é? Nós, quando parámos na pandemia, acho que toda a gente sofreu uma transformação enorme, não é? Todas as pessoas que pararam, quer tenham estado doentes ou não é? Quem esteve doente, quem perdeu pessoas, então a transformação foi ainda maior e mais dolorosa, obviamente, mas mesmo que não tenham passado por isso, eu não passei, felizmente, acho que todos sofremos uma grande transformação. Acho que o trabalho sofreu uma grande transformação, a economia sofreu uma grande transformação e aquilo que aconteceu do ponto de vista do ambiente, que obviamente agora está a ser sobrecompensado e vai ser muito pior para o planeta, a sobrecompensação que nós estamos a fazer agora ao nível económico, porque os aviões estiveram parados, os carros estiveram parados, as lojas estiveram fechadas, os hotéis estiveram fechados, o turismo parou e tudo isso, e isso obviamente quando é uma coisa não planeada é gravíssima do ponto de vista da crise e a sobrecompensação que estamos a fazer agora está a ser gravíssima do ponto de vista ambiental. O Guterres, que para quem não sabe, é o secretário-geral das Nações Unidas, já veio dizer que nós não vamos cumprir a meta da redução das emissões até 2030, como provavelmente a vamos aumentar em 16%. Portanto, nós em vez de reduzirmos os 30% que era suposto, vamos aumentar 16%. Por causa desta sobrecompensação, para compensar uma crise económica e social, sanitária, etc., que nós tivemos com o Covid. E agora com a guerra. Com a guerra na Europa. Mas acho que ficou mais do que provado que parar faz mesmo muita diferença. Faz diferença na maneira como nós olhamos para as coisas, na maneira como nós nos relacionamos, na maneira como as famílias se relacionam, na maneira como se trabalha, nas emissões de carbono. E acho que é preciso, espero que não seja preciso parar nunca mais assim, mas é preciso decrescer e é preciso começar a imaginar um paradigma de sucesso e de prosperidade que não seja sinónimo de crescimento económico. É preciso decrescer, é mesmo preciso decrescer, porque é preciso redistribuir aquilo que já existe e aquilo que já existe é demais para o número de pessoas cá no planeta. Portanto, é preciso de crescer e isso tem que ser planeado, porque senão vai sofrer muita gente. Se não for planeado será uma revolução e as revoluções dão sempre em mortes e em grandes crises e obviamente não é isso que eu quero dizer às pessoas para fazerem, mas que estamos a caminhar, estamos a galopar para uma situação em que uma revolução acontecerá a ponto, porque estamos a entrar num ponto em que em 2040 a minha filha terá 23 anos e em vez de ter 280 litros de água por dia para usar, que é o que um lisboeta usa em média, 280 litros de água por dia por pessoa, não é por família, vai ter 25. Isto é razão suficiente para causar uma revolução violenta. Espero que não cheguemos lá, mas acho que é muito provável que isso aconteça. Portanto, se pudermos antes disso parar, refletir, de crescer, seria fantástico.
que são férias sustentáveis? Basicamente é descobrir a natureza e a cultura de um lugar sem subexplorar o seu povo e os recursos que lhe pertencem. A Organização Mundial do Turismo lembra que temos que ter em conta não só o impacto do presente, mas o impacto futuro ao nível económico, social e ambiental que podemos ter nos sítios que visitamos. Claro que é fundamental satisfazer as necessidades dos visitantes, mas temos que ter em conta o desenvolvimento não só da atividade turística do sítio visitado, mas também da sua população. Por isso, tenha atenção onde é que gasta o seu dinheiro. Sabia que 80% do dinheiro gasto em férias é entregue a hotéis, companhias aéreas e outros serviços, nomeadamente aqueles que fazem investimento estrangeiro nos países que visitamos? Só 20% do dinheiro ficam para as populações e negócios locais. Para a próxima, escolha negócios locais, restaurantes locais, atividades feitas por locais. Assim, poderá entregar o seu dinheiro àqueles que realmente precisam dele. Na escolha do local para a estadia, pode procurar por certificações de sustentabilidade, comércio justo e responsabilidade social. Leve os seus bons hábitos de casa. Segundo as Nações Unidas, 100 turistas gastam em 55 dias a água suficiente para produzir arroz para alimentar 100 locais durante 15 anos. Além disso, os hotéis desperdiçam cerca de 35% da comida que compram e se falarmos de um resort tudo incluído num sítio remoto, esse valor aumenta para 48%. Escolhido o destino, tenha atenção aos transportes. Para isso já tem um minuto proativo só sobre mobilidade. Mas não se esqueça, leve malas o mais leve possível. Quanto mais peso nas malas, mais emissões de carbono no transporte. E não caia na rasteira dos travel sizes para os cosméticos. O máximo num avião são 100 ml, mas é perfeitamente possível levar o shampoo que tem lá em casa, reutilizando qualquer embalagem pequena que possa levar. O mesmo para a garrafa de água reutilizável. Leve-a vazia para passar na segurança e encha numa casa de banho, num bebedouro ou peça para encher no avião. Quando fizer um check-in no hotel, peça de antemão para não trocarem os seus lençóis e toalhas durante a estadia. Afinal, para uma semana ninguém precisa de lençóis lavados, a menos que aconteça um acidente, claro. Aliás, deixe esta e outras sugestões sobre redução do desperdício, poupança de água ou eficiência energética nos hotéis e outras empresas que visitar. No que toca a atividades, opte por operadores locais e experimente, por exemplo, fazer observação de aves ou outra vida selvagem, já que obrigam a uma maior proteção da biodiversidade local. Se for à praia, à montanha ou fazer um piquenique, não leve nada que possa deixar lixo. As tampas dos protetores solares, deixe-as em casa. Guardanapos em papel, folhas de alumínio, pequenos saquinhos para embrulhar sandes, deixe tudo o que pode fazer lixo em casa, pois é muito fácil que alguma coisa voa ou se perca. E se for fumador, arranje um cinzeiro portátil. Não se esqueça que as beatas são lixo tóxico e de plástico. Finalmente, se comprar um souvenir, compre um artesão local, escolha bem os materiais e garanta que está a dar o dinheiro a quem realmente o produziu. Eu sou Joana Guerra Tadeu e encontramos-nos no próximo Minuto Proativo. E tu sentes que quando tens que comunicar, porque é realmente aquilo que tu fazes bem, comunicar, ainda que muitas vezes com humor, e nem sempre, às vezes tens de ter uma conversa um bocadinho mais séria. Quando estes problemas sociais, por exemplo, já várias vezes abordaste a temática da seca, tu sentes que iniciar a mudança não seria o que tu irias fazer, mas quais são os maiores desafios que tu sentes? Porque nem toda a gente está disposta a ouvir, mas também há pessoas que estão dispostas a criticar, nunca se agrada a gregos e troianos, e quando falo destas questões ambientais, diria ao mesmo também das questões sociais, não é? Nem toda a gente é a favor da mudança. Sim, quando eu falo em decrescimento, perco o público. Aliás, provavelmente algumas pessoas já desligaram o vídeo por causa disso. Porque as pessoas têm muito medo de perder o seu conforto, têm muito medo do que é diferente, como eu também tenho, temos todos, e têm muito medo da mudança. A mudança é uma coisa profundamente indigesta para a grande maioria das pessoas, portanto, lá está, isto não me deixa nada frustrada, acho isto tudo perfeitamente normal. O maior desafio em comunicar estas coisas é arranjar maneira de... Eu vivo muito no Instagram, é uma plataforma muito específica e o meio é a mensagem, dizia o Luma, não é? E no Instagram eu não posso esperar ter uma conversa muito profunda como estou a ter contigo agora sobre decrescimento e redistribuição da riqueza. Eu tenho 15 segundos da atenção do meu espectador, portanto eu tenho em 15 segundos que ou fazer a pessoa rir, ou fazer a pessoa ou fazer a pessoa querer partilhar, e tem 15 segundos e são 15 segundos e tem que ser 15 segundos. Obviamente não vai ser uma conversa muito profunda, portanto o meu objetivo nessas mensagens é ou captar mais pessoas para se juntarem à comunidade,
porque à medida que elas vão ficando, depois a seguir se calhar já, em vez de me darem só 15 segundos, já estão disponíveis para me dar 1 minuto ou 2 e já leem um carrossel que tem vários dados e várias informações. Mas o grande objetivo é trazer as pessoas para fora do Instagram, é trazer as pessoas para um vídeo como este, para um artigo de opinião, para uma palestra, para um workshop, para então desenvolvermos as coisas de uma forma mais profunda, que é aquilo que nós precisamos de fazer. Portanto, há ali um misto de conteúdo que é trazer pessoas novas, normalmente é aquela dica prática. Sabia que pode andar de avião com uma garrafa de água reutilizável? Basta passar na segurança com ela vazia e depois enchê-la num bebedouro ou no próprio avião, ou não sei. E isto as pessoas, que gira, esta rapariga dá umas dicas interessantes, chega, pronto. Depois a seguir eu falo mal de um partido político e a pessoa unfollow, pronto. Também me acontece muito. Mas assim, grande desafio. Eu não acho isto um desafio, acho que isto é o meu trabalho. Não, ou seja, não acho que isto seja um problema. Isto é o meu trabalho. O meu trabalho é arranjar soluções para estas questões. Claro. Do ponto de vista de comunicação, arranjar maneiras diferentes de discutir. E muitas das vezes crias ali alguns assuntos que são polémicos e embora só tenhas 15 segundos, depois tens ali às vezes muito espaço nos comentários. As pessoas a baterem umas nas outras, sim. O meu outro dia perguntaram, não sei se foi numa entrevista, se foi um amigo ou um conhecido, já não sei muito bem em que contexto é que foi, mas perguntaram como é que eu lidava com os comentários ofensivos. Isso não preciso de lidar, a minha comunidade lida por mim. É verdade, há duas ou três, não são 2 ou 3, sei lá, 15, 20, 25 pessoas que veem tudo o que eu faço mesmo, não é? Todo o conteúdo que eu publico no Instagram, aquelas pessoas estão lá e vão dar o like e vão comentar. Essas pessoas veem um comentário a chamar-me nomes e denunciam, eu não preciso de o fazer. Eu não preciso ir lá fazer esse trabalho, a comunidade já faz isso por mim. E isso para mim é das coisas mais bonitas de ter construído esta comunidade no Instagram. Eu não me dou a trabalho. A comunidade faz por mim. E quando há alguém que está a ser por simplesmente estúpido nos comentários ou negacionista, a comunidade resolve isso por mim. Eu não preciso ir lá explicar por A mais B porque é que as alterações climáticas são reais e há de facto mão humana nisto. Não, a minha comunidade faz isso para mim, que é a grande vantagem de construir uma comunidade que realmente está engaged enorme contigo. Sim, é a maior vantagem. O que é desafiante é quando, por exemplo, quando eu faço comentários muito políticos em torno de eleições, sobretudo, recebo muito ódio por mensagens, incluindo chamadas em vídeo, ameaças de morte, coisas do tipo, eu sei onde é que tu moras e onde é que a tua filha anda na escola, fotos com tatuagens com suásticas e não sei o quê, do tipo de virem para os comentários chamar os amigos que também são fascistas e porem-se todos a... E tu nunca tens medo e pensas voltar atrás? Não. Tenho medo, choro, peço socorro, agarro-me aos meus amigos e às pessoas que me amam, tento ignorar, denuncio alguns, guardo as ameaças por depois fazer queixa na polícia se a coisa se intensificar, não é? Os handlers e não sei o quê. Denuncio, faço o meu trabalho de denúncia, a minha comunidade também faz. Depois durmo e no dia seguinte tomo um café e começo outra vez. Mas isso é assim, tu não és ativista. Eu acho isto... a minha geração cresceu ao mesmo tempo que a internet, não é? E que estes dispositivos todos. E nós agora achamos que somos ativistas atrás do telemóvel, mas ser ativista pressupõe um sacrifício. Claro. E eu ainda sacrifiquei muito pouco e terei que sacrificar muito mais no resto da minha vida. Portanto, se eu vou desistir porque meia dúzia de fachos vão fazer ameaças de morte para o Instagram, não vou contribuir muito para esta luta. Terei que sacrificar muito mais do que isso. E estou pronta para isso. Portanto, claro que me assusto e que choro e que não sei o quê. Tenho os meus momentos de ai, credo, o que é que eu fui fazer? Mas não é por aí. Se há pessoas que eu admiro, são pessoas que sacrificaram muito mais do que eu sacrifiquei até hoje pelas suas lutas. E espero arranjar a maneira certa de sacrificar parte do meu conforto ou até da minha liberdade para conseguir que as coisas avancem de maneira a que a minha filha não tenha que viver com 25 litros de água por dia, porque de facto é pouco. Claro. E assim, da tua missão enquanto influenciadora, qual foi assim um momento em que te sentiste mais orgulhosa deste teu papel de ativista? Não faço ideia. Um momento de orgulho, mas como influencer, ou seja, lá no mundo do Instagram.
Não tem que ser no mundo do Instagram. Qualquer vitória que tu tenhas sentido um bocadinho que conseguiste alguma coisa em relação a iniciar uma mudança. Uma vitória muito grande foi conseguir que a questão do acesso aos produtos menstruais fosse a Assembleia. E acredito que o nosso trabalho, na Todas Merecemos, que é um projeto no qual eu estou envolvida e que também passa-se quase todo online, acredito mesmo que nós tivemos muito a ver com isso. Nós em 24 horas reunimos mais de 5.000 assinaturas e em 3 dias tínhamos mais do que 7.500 e tivemos resposta dos partidos todos. Tivemos resposta do Dr. Ferro Rodrigues, que era o Presidente da Assembleia na altura, e foi discutido em Assembleia e já estão a ser implementados pilotos de distribuição gratuita e já foi a votação e irá novamente. Isso foi uma vitória muito concreta e muito, muito específica. Por outro lado, outra das coisas que me deu muito gosto de fazer nos últimos tempos foi quando fui com o Climáximo bloquear os portões da refinaria de Sines, da refinaria da Galp, e durante 24 horas não entraram nem saíram caminhões da refinaria. Isso também foi uma vitória muito grande, não por termos conseguido encerrar, porque isso era o objetivo físico da ação e conseguimos, mas por conseguimos que a Comissão de Trabalhadores reunisse connosco e começasse a fazer um plano de transição justa desenvolvido pelos trabalhadores e não pela empresa, já que a empresa tinha acabado de despedir 100 e tal pessoas no pego e tinha recusado o apoio do governo para fazer a requalificação e a transição justa para essas pessoas que foram, por exemplo, para o desemprego, apesar do governo ter proposto apoiar financeiramente a empresa para fazer a requalificação das pessoas, e nós não queremos que isso aconteça na refinaria de Sines, pelas pessoas, que é tudo muito giro, não é? Fecha-se a refinaria e é uma vitória para o ambiente, está bem? E depois há vitórias muito pequeninas, mas que sabem muito bem, e que quando as pessoas às vezes perguntam, mas como é que tu lidas com as frustrações, tu me perguntaste, com as frustrações e com a ansiedade, e quando começas a sentir, tanta coisa para fazer, e não... é plantar uma árvore, é limpar uma praia. É estas coisas muito pequeninas que no grande esquema das coisas vão ter um impacto muito reduzido, mas que são muito práticas e que ficam feitas e que aquilo já ninguém nos faz, sabes? Este lixo que eu apanhei hoje já não volta a aparecer numa praia. Estas árvorezinhas que eu plantei já ninguém as vai matar, porque eu vou a projetos de reflorestação que estão planeados, etc, não é? Não planto uma árvore num sítio qualquer, portanto, em princípio é que elas sobrevivem e vão ser cuidadas e estão dentro de um plano de ordenamento do território aprovado pelas autarquias, etc. E são vitórias muito, muito importantes, porque recarregam-te, não é? Dentro deste teu ativismo ambiental e social, o que é que te dá mais prazer? Porque há coisas que têm que ser feitas, mas se calhar não te dão tanto prazer do que outras. Estar no computador é uma grande seca, não é? E é o que eu faço mais, mas é uma grande seca. Eu gosto muito de escrever, mas depois, assim, estar a escrever... se eu estou a escrever um artigo de opinião de uma coisa que está a acontecer agora e que é preciso impedir que aconteça agora, como foi agora esta questão da ciclovia, é super divertido, adoro. Mas se eu tiver que escrever sobre uma coisa... sei lá, explicar as alterações climáticas para totós, estou farta, não me apetece, não é? Mas tem que ser. Gosto muito de criar os reels e essas coisas todas, divirto-me muito, as coisas com humor, gosto muito e divirto-me muito, e quando tenho assim uma ideia com humor, fico muito contente. E gosto muito dessa mistura do humor com a informação e de usar isso, dá-me mesmo muito gozo, e é uma coisa que eu tenho estado a tentar desenvolver e aprender mais. O meu pai diz que eu não sei contar piadas, portanto é uma chatice, porque eu adorava fazer um espetáculo de stand-up com música de intervenção pelo meio, só sobre ambiente e responsabilidade social. Adorava, mas o meu pai diz que eu não sei contar piadas e eu levo muito a sério as coisas que o meu pai me diz. Então, se calhar não vai dar. Faz uns workshops até lá. Logo se vê. Mas o que me dá mais gozo, de facto, é formações. Fazer formação, dar workshops, dar palestras, ir a empresas, isso é o que me dá mais gozo, ir a escolas. É mesmo o que eu gosto mais de fazer, porque estás com as pessoas, tens a oportunidade de facto de aprofundar os temas, de responder a perguntas, de desafiar as pessoas, e aí é que tu vês as mudanças mesmo a acontecerem. Estavas-me a perguntar uma vitória. A maior vitória que eu tenho nas formações é em escolas, quando no final vem um grupo de 3 ou 4 miúdos.
perguntam assim, olha, desculpa, podes-nos ajudar? Nós queríamos fazer aqui uma coisa na escola, queríamos obrigá-los a ter opções vegetarianas no refeitório, como é que achas que a gente pode fazer? E eu começo logo, agarro um papel numa caneta, então é assim, vão a este site para verem qual é a pegada ambiental, não sei o quê, e depois vão calcular os quilos de comida desperdiçada e nananã, e depois vão fazer a diferença se vocês deixassem todos de comer carne e coisa, e nananã, e depois vão apresentar ao Conselho Diretivo, não sei, vão apresentar ao Ministério da Educação, vão pedir ao vosso diretor de turma para vos ajudar. Se vocês acharem que o vosso diretor de turma não é a pessoa certa, perguntem ao professor de Geografia ou ao professor de Ciências, normalmente são os que estão mais a ver. Pois, já tens esse... E faço logo aquele plano que ajuda. Epá, isto para mim é uma vitória gigante. 3 ou 4 miúdos, nós queremos mesmo mudar aqui uma coisa muito específica. São futuros ativistas, algum deles, provavelmente. Futuros não, já são. Os miúdos, estavas a perguntar se naturalmente as crianças, perguntaste há bocado se as crianças estavam mais despertas para as questões do ambiente. Acho que naturalmente não, a menos que de facto tenham essa relação com a natureza. Acho que as escolas já têm muitos as escolas e coisas perpendiculares, coisas que se cruzam com a escola. Já há muitos programas de educação ambiental a chegar às escolas e às crianças, e ainda bem. Mas há uma coisa que de facto é natural, que é, há uma idade em que nós temos de facto muita vontade de mudar as coisas. Portanto, eu acho que os adolescentes são ativistas naturais, porque a vontade de te rebelar contra o que vês de errado é muito grande, e a tua plasticidade e a tua disponibilidade e o teu sentido de sacrifício está tudo ali muito à flor da pele, graças às hormonas. Portanto, eu comecei o meu percurso ativista nessa altura. Eu fazia sit-downs na escola para conseguirmos obras na casa de banho, e conseguimos. E era da associação de estudantes, e fui militante de uma juventude, e fazia tudo o que me lembrava, estava sempre... E era delegada de turma, e cada vez que um amigo meu ia para a rua, eu ia para a rua também, porque não se pode expulsar uma pessoa assim, porque é sempre o mesmo, isto é injusto, porque ele tem dificuldades em casa e vocês, em vez de o ajudarem, metem-no na rua, não sei. Tinha sempre ainda tinha um complexo de savior ainda maior do que tenho hoje. Aquilo era... eu tinha que mudar o mundo, lá está, sozinha. Parvoíce. Pronto, agora já me acalmei um bocadinho. Então já fiz terapia. Mas acho que os miúdos têm isso. Têm isso naturalmente. Agora, quando há bocadinho dizia que dizer a nós mesmos, enquanto crescidos, enquanto adultos, os miúdos estão muito mais despertos das questões. Acho que isso somos nós a tirar o problema para baixo do tapete. Da mesma maneira que eu vejo imensos debates e não sei o quê. Qual é que acham que é a atitude mais importante? É a educação. Não é a educação. Porque a educação pressupõe que quem vai mudar as coisas é quem está no percurso, no percurso formal educativo. Não, nós não temos tempo para isso. Quem tem que mudar as coisas somos nós. São os CEOs que estão no poder agora, são os políticos que estão no poder agora, são os cidadãos que votam agora, não são os miúdos de 10 anos. Os miúdos de 10 anos vão ter que resolver outros problemas. Se nós não resolvermos os problemas que temos agora, eles não vão ter problemas para resolver. Porque isto é uma crise existencial. Portanto, eu acho que nós não podemos continuar. O quarto pilar da sustentabilidade não é a educação, é a cultura. Nós temos é que ter youtubers a falar de ambiente, Big Brother a falar de ambiente e de desigualdade, os programas da manhã e da tarde para os velhinhos e para as donas de casa e para as pessoas que trabalham em teletrabalho. Isso toda a gente a falar isso é música a falar de sustentabilidade, é artistas a fazer coisas sobre sustentabilidade, é teatro e cinema a falar de sustentabilidade em todos os suas vertentes, de uma maneira mais de entretenimento, de uma maneira mais erudita, de uma maneira mais com humor, de uma maneira mais séria, em debate. Nós temos que mudar a nossa cultura. A comida, a gastronomia, a maneira como passamos férias, aquilo que nós achamos que é ser bem-sucedido. Isso é que tem que mudar. E isso somos nós adultos que temos que mudar. E tem que ser uma coisa que seja acessível a todos. E a educação formal não é acessível a todos. É acessível a uma faixa etária que... nós não podemos esperar que eles façam este trabalho, temos que ser nós. Por isso acho que é preciso um bocadinho de cuidado nesta coisa de as novas gerações é que vão salvar o planeta. Não vai haver planeta para salvar se nós deixarmos para as novas gerações. Quer dizer, o planeta safa-se sozinho, a humanidade é que pronto. Olha, e agora temos aqui a rubrica de dar créditos, e nesta rubrica pretendemos dar a oportunidade aos nossos convidados de escolherem uma instituição para ajudarmos. Por isso, Joana, a minha pergunta agora é para ti. Qual é a instituição que gostarias que o Active Bank se associasse na campanha de junho, e porquê? Olha, avisaram-me que me ias fazer esta pergunta. Eu pensei em muitas organizações ambientalistas que eu apoio, das quais estou sempre a divulgar. Uma delas a quem dei o meu 0,5% do meu IRS, mas a instituição que me apetece mesmo
ajudar desta vez, é a Cova do Mar, que é uma organização que trabalha na Cova do Vapor, que é um bairro na Trafaria, com quem eu já trabalhei bastante e que apoia uma série de famílias. Portanto, a Cova do Vapor, vocês terem uma noção, é um bairro, sobretudo pescatório, ilegal, de construção ilegal, onde este inverno lhes cortaram o acesso à eletricidade e houve literalmente pessoas a morrer ao frio. E nós moramos aqui em Lisboa, estamos a gravar aqui na zona de Oeiras, é ali ao lado, sabes? É só passar a ponte. E, sei lá, eu este ano tive a oportunidade de fazer uma viagem ao Quénia para ver uma série de projetos de impacto ambiental e nós vemos estas coisas todas ligadas à guerra na Ucrânia e estamos a receber os refugiados e bem. E há toda uma onda de solidariedade por coisas que acontecem longe do nosso olhar. Eu estou-nos a falar de um bairro que está aqui. É só passar a ponte. Consegue ver-se. Tu consegues ver a Cova do Vapor de Lisboa. E tens miúdos que não sabem que idade é que têm porque nunca foram registados. Não sabem a data de nascimento. Não vão à escola. Tens idosos a viver em casas sem condições nenhumas. Tens miúdos sem material escolar. E tens um grupo, sobretudo a Xana, lamento, mas ela é a Xana Banana e será sempre a Xana Banana, porque é assim que os miúdos a chamam, os miúdos da Cova do Vapor. E tens a Xana Banana a tentar melhorar a vida daquela gente toda, quase sozinha, com o peso do mundo às costas. Ela financia-se única e exclusivamente em donativos, porque ninguém a ajuda. Ela bem pede ajuda às câmaras municipais e às autarquias todas ali à volta e às juntas e candidata-se a prémios e tudo mais, mas de facto tem muito pouca ajuda. Conseguiu abrir a Fábrica dos Sonhos, que é um sítio onde os miúdos vão passar o tempo livre para não estarem, por simplesmente na rua. Portanto, ela faz uma série de atividades, nomeadamente de educação ambiental, tanto que eu já lá fui, não é verdade? E aquilo é de uma generosidade incrível e choca-me isto estar a acontecer aqui debaixo do nosso nariz e não fazermos nada. Claro. Olha, e obrigada pela tua escolha também, não é? Nada. E com as férias a aproximarem, não se esqueça de se manter seguro também nas suas viagens. O seguro de viagem on-off, totalmente digital, pode ser a solução. Não perca já de seguida Catarina Ferreira, da Direção de Marketing, que lhe explica este seguro tão simples. Eu e a Joana despedimos-nos de si. Obrigada. Obrigada. Vai viajar em breve? Então, o seguro de viagem on-off pode garantir que tudo corre pelo melhor. Sempre que viajar para o estrangeiro, tem à distância de um clique toda a segurança que precisa. Aceda à app do ActiveBank e subscreva o seu seguro em poucos minutos. Para ter acesso a todas as coberturas, basta clicar no botão ON. O seguro custa apenas 1,25€ por dia, por pessoa segura, e pode adicionar a qualquer momento até 6 pessoas à sua apólice. Só paga os dias em que o seguro estiver ativo. Quando chegar a Portugal, desative o seguro através do botão OFF. Tenha assistência médica sempre que for preciso e se perder o voo ou a mala, o seguro simplifica. Conte também com proteção na prática de esportes de neve e, em caso de acidente, tenha acesso a apoio nas despesas de tratamento em Portugal. Aperte o cinto e on-off!